Olá, participante, seja muito bem-vindo à sua FUNPRESP de julho e agosto de 2023. Hoje eu estou aqui com o Gilberto, nosso diretor de investimentos, e vamos conversar um pouquinho sobre o resultado dos nossos investimentos, que tem sido muito bom, né, Gilberto? Exatamente, Cristiano. Queria aqui saudar os nossos participantes também e dizer que a nossa carteira de investimentos performou muito bem esse ano, particularmente nos últimos 5 meses, em que a gente consecutivamente conseguiu bater o nosso índice de referência. Teve até um levantamento da Aditus, né, que comparou aí 120 fundos de pensão no desempenho nesse primeiro semestre, e a gente ficou bem acima da média do setor, né? Verdade, a gente também conseguiu outperformar o setor de previdência privada. Principalmente em função das nossas posições em títulos públicos, que são mais longas, ou seja, a gente tem um pouco mais de exposição à renda fixa, que teve uma performance excepcional nesse semestre. E fruto também das compras que a gente fez de títulos públicos quando o ambiente não estava tão positivo, né? A gente sempre comprando ali as nossas NTN-Bs, que são títulos indexados à inflação, quando o juros estava mais alto, e agora com esse fechamento do que a gente chama tecnicamente de curva de juros, né? A gente acaba se beneficiando e tendo um resultado bastante positivo aí na carteira, um resultado que a gente viu aí no consolidado do semestre e no consolidado do ano. Pois é importante a gente falar para você, participante, que nesse último ano e meio nós compramos cerca de 1,4 bilhão de reais em NTN-B, a maioria delas com duration longa, né, Gilberto? Títulos que vão vencer aí em 2045, 2060, a uma taxa média de IPCA mais 6% ao ano. Então a gente está bem acima do nosso índice de referência e praticamente garantindo essa rentabilidade a longo prazo, né? Exatamente. 80% da nossa carteira é de títulos públicos. E a gente compra títulos públicos predominantemente a partir de 2045, a gente também compra lá 2050 até 2060. Então, quando a gente faz essa compra do título público, apesar de a rentabilidade desse título ela ter alguma variação no curto prazo, para o longo prazo é uma rentabilidade garantida. Se a gente segura esse título até o vencimento, essas taxas que a gente adquiriu os títulos com elas vão ser efetivamente transformadas em resultado para o participante, que vai ter a sua aposentadoria tranquila, e uma vez que a gente consegue garantir para eles aquela rentabilidade que a gente estabeleceu como meta. E pensando em longo prazo, a gente continua diversificando nossa carteira, né? Esse mês de julho a gente começou a investir em ouro, começamos também os títulos públicos do governo americano. O que mais que vem por aí, Gilberto? A gente também tem aí, digamos assim, num prazo relativamente curto, para entrar o investimento no setor imobiliário, né, no segmento imobiliário, que a gente faz através de fundos imobiliários. A gente está com uma licitação em andamento nesse momento, com o edital já publicado, e a gente deve estar colocando também uma parte da nossa carteira nesse mercado de fundos imobiliários. E isso vem até em linha com o momento, né? Esse momento de taxa de juros mais baixa é um momento mais favorável para o investimento no imobiliário. E a gente vem nesse movimento mais amplo de diversificação desde o início da fundação, por vários motivos, né? Por exemplo, hoje está bom para título público aqui, mas está bom para título público lá fora também, porque a taxa de juros lá fora também está num patamar muito elevado e com o dólar muito barato. Se a gente olhar para os últimos 2 anos, talvez a gente esteja ali no piso da cotação do dólar. Então a gente consegue comprar dólar barato e ao mesmo tempo conseguir juros altos lá fora. Isso daí ajuda na diversificação da carteira, ajuda também no resultado. Está com um resultado positivo. A gente fez aí esse investimento no ouro também, tanto o ouro quanto os títulos públicos americanos, eles são um investimento com uma característica contracíclica, né? Quando tem uma crise, esses investimentos eles tendem a se apreciar mais. Entrando num bom momento, por exemplo, de cotação, e tanto um quanto o outro também dependem da cotação do dólar, né? O ouro é cotado em dólar.
Então a gente está com um momento favorável para entrar nesses ativos como ponto de entrada, e a gente está colocando ativos com uma característica contracíclica na carteira, o que serve para estabilizar o resultado. Porque mesmo os títulos públicos, quando eles são marcados a mercados, eles dependem muito do ambiente, né, macroeconômico. E a gente vai aproveitando para diversificar a carteira, e ao diversificar a carteira a gente faz o nosso resultado ficar mais estável, não ser tão afetado por essas oscilações de curto prazo. Bom, e é importante, né, Gilberto, a gente lembrar para o participante que nós temos aqui 4 perfis de investimento, e mesmo o perfil mais conservador, que é 100% renda fixa, né, às vezes as pessoas se esquecem que a renda fixa também varia, inclusive para baixo. Né? Então o participante entra no aplicativo hoje, vê lá que tem um saldo de R$100 mil, pode ser que ele entrando amanhã, pela oscilação natural do mercado, vai ter lá 99.900, mas depois da manhã vai ter 100.200, e o importante é que a gente está garantindo a longo prazo uma rentabilidade consistente, né? Exatamente. A gente, quando compra um título público e carrega ele até o vencimento, a gente tem garantida aquela rentabilidade que ele prometia no momento que a gente comprou. O que pode causar uma diferença de rentabilidade é só se você vender no meio do caminho. E a gente aqui, muito provavelmente, não vai ter necessidade de vender. E em termos de administração pública, a gente teve 2 notícias muito boas para a FUNPRESP nesses últimos meses, que foi o reajuste para os servidores públicos, né, tanto do Legislativo quanto do Executivo, e agora o anúncio de uma série de concursos que deve gerar um ingresso significativo de novos participantes para a gente no ano que vem. Tudo isso traz mais dinheiro para investir, né, Gilberto? Exatamente. A gente tem aqui um desafio de ser talvez o fundo de pensão que mais cresce no país, né, que tem a maior receita aí mensal, pelo número de participantes que já atingiu 105 mil, né, um bocado de gente, e a gente vai pegando esse dinheiro novo todo mês e aplicando aí, seja em títulos públicos, seja na bolsa, ou seja em alguma coisa um pouquinho diferente, né? Como a gente acabou fazendo aí ao longo do mês de julho, que a gente fez essas aplicações em ouro, em títulos do Tesouro Norte-Americano. Esse é o nosso desafio aqui, né? Fazer com que a carteira do nosso participante tenha a melhor rentabilidade possível, variando o menos possível, e a variação é uma medida de risco, né? É uma das formas que a gente mede o risco do investimento. Então é isso, participante. Obrigado por estar conosco. Não deixe de acompanhar as próximas edições do Boletim Sua FUNPRESP. E lembrando que no início de setembro teremos eleições. Não deixe de votar e escolher os seus representantes aqui nos colegiados que dirigirão a Fundação nos próximos anos. Eu gosto sempre de dizer que o engajamento dos nossos participantes ele é fundamental para que a FUNPRESP continue dando certo aí no longo prazo. Então, participe das eleições, se informe, veja qual é a melhor chapa. A gente tem certeza que se o participante estiver perto da FUNPRESP, a gente é um projeto vencedor e que vai continuar vencedor para sempre.